Bem-vindos à JTV. Graça, paz, saúde e muito amor a todos vocês que nos acompanham. Dizer que sejam bem-vindos à primeira edição do Vidas em Cristo. Sim, porque hoje é segunda-feira, estamos na nova semana e Deus tem aqui nos proporcionado momentos maravilhosos, abençoados aqui no nosso programa para que possamos aprender da palavra de Deus. Ele que diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus está aqui para poder nos dar a aula de hoje, através do seu Espírito que vai revelar o seu homem que está aqui. Muito bem, saudamos sim a si, querido internauta, querido telespectador que nos acompanha do lado de casa, seja onde for. Dissemos que seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Sim, já está na hora, a Escola de Teologia daqui da JTV já está no ar, portanto convidamos e pedimos que possa chamar aos filhos, aos pais, aos tios, à vizinhança para que possa acompanhar esta aula 2, porque será uma aula abençoada, uma aula de sapiência, uma aula que vai edificar e que vai transformar também a sua vida. Pedimos também, assim, amado internauta, que possa partilhar o link do nosso programa, conforme tenho dito, fazendo isso, estarás permitindo com que alguém não perca esta aula, com que alguém seja edificado, com que vidas sejam mais ganhas para Cristo, de modo a povoarmos os céus e a esvaziarmos o inferno. Muito bem, feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia, dizer que Deus possa abençoar as vossas vidas, possa prosperar e que a graça do Altíssimo possa vos alcançar hoje e sempre. Queremos também aquelas famílias enlutadas, aquela pessoa que sofreu uma queda, tem uma preocupação, não conseguiu uma conquista, está triste, dizer que o Espírito Santo possa te consolar e não te esqueças, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa tristeza pode cooperar para o seu bem, desde que fique firme em Deus. Ore a Jesus, não desista, a vitória é garantida e a vitória pode ser sua, porque a palavra diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Queremos saudar de uma forma muito especial a nossa querida apresentadora, minha mana Amélia Lixuxa, que não está aqui, que Deus possa abençoar, já sabe, eu te amo muito e Deus abençoe. Eu quero também saudar a nossa produção, né, na pessoa da nossa irmã Lisandra. Saudamos também o Mano Serjão que está lá na Regi, saudamos de igual modo o nosso mano que está aqui a mexer nas nossas câmeras, que já me foge o nome, só sei que é meu mano. Deus possa mesmo nos abençoar. Deus abençoe também a si, querido internauta, telespectador, por terem se conectado aqui a nós. Dizer que sim, nós somos a JTV, estamos mesmo na posição 37, canal TMT, no Facebook somos JTV MZ, no YouTube somos JTV Mose. Possa nos seguir, possa lá aderir à nossa página, deixar o seu like e Deus estará abençoando a sua vida. Portanto, eu quero mesmo agora fugir, correr para anunciar, ou melhor, para apresentar o nosso convidado do dia. Mas antes, acredito que muitos viram nas redes sociais o nosso panfleto, o nosso post lá, e Deus estará nos abençoando. Hoje vamos falar mesmo do significado da água no mundo espiritual. Significado da água no mundo espiritual. Uau, nós só sabemos que a água, assim, ali em Gerais, é vida. Água é vida, porque é através da água que nós conseguimos aqui fazer a nossa higiene pessoal, conseguimos preparar os nossos alimentos, conseguimos fazer uma coisa ou outra. Então, damos sempre a definição de que a água é vida. Agora, na área espiritual, será que é a mesma coisa? Eu não sei, mas está aqui um grande homem de Deus, o nosso querido, amado, reverendo JC Maloa, assim que é o homem de Deus que está aqui, que fala muito bem. Acredito que vai poder satisfazer todas as vossas dúvidas acerca deste tema
você que na medida que fomos conversando, te surge uma dúvida, é só correr, ir à nossa página JTV MZ no Facebook e deixa lá ficar o seu comentário, a sua questão. Vamos também ter um momento de abrir as linhas para você que vai querer saudar aqui o nosso reverendo, vai querer também deixar ficar a sua contribuição, a sua questão. Ele está aqui preparado. Acredito que o Espírito Santo já encheu aqui onde está o reverendo para o revelando, para melhor explicar ao povo que está lá do lado de casa. Portanto, vou correr mesmo agora para saudar o nosso convidado do dia, o nosso reverendo. Reverendo, graça e paz e muito boa noite. Obrigado também por ter aceito aqui o nosso convite. Já há bom tempo estamos já a bater na rocha aqui. Muita graça e paz. É sempre um privilégio estar aqui na JTV, especialmente neste programa que é cristocêntrico, virado mesmo para o ensino da palavra de Deus. Amém. É verdade, já estivemos programando duas, 3 semanas, estávamos programando a minha vinda para este programa, mas finalmente Deus quis que... Amém. E vai ser em dose dupla, não é? Amém. Estou aqui convosco hoje para falar sobre água e amanhã para falar sobre óleo, que são dois tópicos muito sensíveis e que Deus possa nos dar sabedoria para que, através destes estudos, as pessoas aí em casa tenham uma visão um pouco mais clarividente sobre estes dois elementos. Muito bem, conforme disse aqui o reverendo, hoje vamos tratar mesmo do significado da água no mundo espiritual, na área espiritual. A água significa e muito, mas o reverendo está aqui, ele que vai dar essa aula. Acredito que será uma aula abençoada, portanto não troque o canal, não saia daí, permaneça aí. Deus tem grandes coisas para si, tem grandes revelações para si, portanto permaneça e não saia, Deus estará abençoando. Amanhã o reverendo há de voltar assim para falar do significado do óleo. Meu Deus, que temas! Deus possa nos abençoar. Reverendo, significado da água assim no mundo espiritual. Ou melhor, a introdução que o Senhor preparou para esta aula. Vamos a isso. A Bíblia, ela está repleta de simbolismos e a água é dos elementos com maior presença simbólica, um dos que tem maior presença simbólica nas Sagradas Escrituras. Mas nós também conseguimos entender, não só pela Bíblia, mas também pela ciência, por aquilo que o planeta tem nos mostrado, que a água sempre jogou um papel muito importante. O planeta Terra, ele é composto de cerca de 70% de água. Significa que o mundo habitável, a parte da superfície terrena, ocupa somente 30% deste nosso planeta. E percebemos também que os elementos que fluem sobre os outros planetas também têm na água uma composição muito, muito importante, até porque já se provou que em outros planetas temos a presença da água. E o que os cientistas colocam sempre é que onde há água há vida, há esta relação intrínseca entre água e vida. E o próprio corpo humano também tem uma composição de acima de 80% composta por água. Uma boa parte do nosso corpo é obviamente água. Então, destes dois aspectos, nós podemos depreender que há uma importância significativa no elemento água. E este elemento este elemento joga também jogou um papel muito importante na própria criação do mundo. Sim. E de todas as coisas que nós podemos ver. E o planeta Terra, ele é alimentado substancialmente pela água. As plantas dependem da água, os animais dependem da água, os minérios dependem da água para sua transformação e muitos outros elementos dependem da água para sua mutação e para a sua existência. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isto aqui, estamos a falar do princípio da criação dos céus e da terra. Sim. Então, quando nós lemos esta passagem das Sagradas Escrituras,
E se conjugarmos com a 2 de Pedro, capítulo 3, eu vou lá. Hoje vamos brincar muito com a Bíblia, Amém. porque é necessário. O estudo de hoje vai nos obrigar muito a ler. Amém. Um pouco. 2 de Pedro, capítulo 3, a Bíblia ela diz assim, no versículo 5, diz assim: no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. 6. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Então, focalizando mesmo no versículo 5, que diz que foi por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. O que Pedro está a dizer aqui é que também os céus tiveram seus firmamentos, a sua gênese criativa, Ok. na base da água. Então é um Uau. elemento essencial na criação, não só da planeta Terra, mas também do céu, pelo menos por aquilo que a gente consegue ler aqui. Portanto, a água é um elemento criador. Isto aqui é o primeiro aspecto que nós temos que ter em mente quando pensamos água e fazemos esta dualidade com a palavra de Deus. É um elemento criador. Mas também, no versículo 6, nós vemos que foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. A mesma água que tem este potencial criador, ele também tem este potencial destrutivo. E nós podemos, em Gênesis capítulo 6, voltando lá para Gênesis, que é todo o aspecto da criação está lá, no versículo 17, ele diz assim: da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Portanto, nós encontramos aqui a água também como um elemento destrutivo. Deus usou a água para julgar, para destruir o mundo antigo. Isso aconteceu na perspectiva do dilúvio. Mas avançando um pouco mais, nós encontramos também, ainda no Antigo Testamento, estamos a fazer aqui uma avaliação da água no contexto do Antigo Testamento, nós encontramos a água como um elemento de batismo. E este aspecto é interessante, porque quando a gente olha para o batismo, geralmente nos corre ou nos salta à vista o Novo Testamento, a nova aliança e aspectos ligados a esta nova aliança. Mas no Antigo Testamento nós já temos a água como um elemento essencial ligado ao batismo. E nós podemos ver isso, comprovar isso com a escritura do Novo Testamento. Nós podemos ir aí em casa para a primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, ela nos ensina, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Então nós encontramos aqui outro aspecto muito importante que tem que ver com a água refletido ou versado no Antigo Testamento. É que Moisés, quando retira o povo da terra prometida, estão em direção a Canaã, a nuvem que os cobria durante o dia para que eles não pudessem queimar era simbólico da água que batiza. Como devem saber aí em casa, as nuvens, elas são a essência da água que evapora. E esta nuvem que lhes acompanhava, lhes colocava de forma simbólica por debaixo das águas. Então, quando eles andavam pelo deserto, a nuvem passava por cima, era a mão de Deus, simbolizada ali pela água, que os levava na proteção divina. E o mesmo também em relação ao momento em que eles passam pelo mar. Quando eles passam pelo mar, as águas se abrem e eles passam, ok? E esta barreira que é criada de um ponto e do outro, eles vão passando entre as águas, também simboliza
o batismo. E esse batismo, Deus fez questão de depois replicar com a geração que não passou ou que não saiu do Egito para a Terra Prometida. Porque se vocês se lembram aí em casa, o povo de Deus quase a entrar na Terra Prometida, por causa da desobediência ou incredulidade deles, quando vão fazer o reconhecimento de Canaã, e alguns voltam com um relatório negativo, que eram o povo que estava em Canaã era gigante, pareciam gafanhotos, e Deus, depois de toda aquela manifestação de poder e graça na saída do Egito para a Terra Prometida, Deus fica desapontado com eles e faz-lhes andar em círculos no deserto por 40 anos. Quando a nova geração liderada por Josué ia entrar na Terra Prometida, Deus faz uma réplica do que tinha acontecido com Moisés. Ou, por outras palavras, Deus batiza os filhos dos pais que não tinham sido batizados porque na altura não estavam ou não tinham nascido, ou então eram muito crianças e não se lembravam do que ali havia acontecido. Nós podemos encontrar isso em Josué, capítulo 3. Em Josué capítulo 3, versículos, podemos ler aqui dos versículos 15 a 17, diz assim: assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois Jordão transbordava pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha de água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adá, nas proximidades de Zuretá, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados sobre a terra seca no meio de Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando no solo da nova terra. Isto é maravilhoso, a maneira como Deus continua com os filhos dos israelitas ali, mostrando o seu poder, a sua graça, fazendo com que eles passem por estas águas batismais, por assim dizer, ou simbolicamente batismais, mostrando ali a aliança que ele estabelece com o povo. Portanto, as águas também são simbólicas de uma aliança, é usada como aliança através do batismo, e essa aliança nós encontramos nestas escrituras que nós aqui compartilhamos, mas também nós encontramos uma aliança que é feita diretamente por Deus quando fala com Noé depois do dilúvio, e ele estabelece ali um arco-íris, e ele diz que, olha, nunca mais destruirei o mundo pelas águas, não é? E o arco-íris simboliza esta aliança que Deus faz com o homem, de que nunca mais a água seria simbolicamente usada para a destruição dos rebeldes, não é? E falando de arco-íris, é muito importante aqui abrir um parênteses para dizer que o movimento gay tem usado, o movimento homossexual, né, LGBT, tem usado o arco-íris como símbolo da sua luta pela igualdade. Isto é completamente uma afronta às Sagradas Escrituras, porque o arco-íris simboliza não este aspecto igualitário entre as raças ou orientações sexuais, ou seja lá o que for, mas é uma aliança que Deus estabelece, uma aliança noêmica estabelecida por Deus, de que ele não voltaria a destruir o mundo pelas águas. Então aí, quando falamos da destruição, nós temos também a água como juízo. Mas antes de eu falar da água como juízo, como estou a falar da água como batismo, deixe-me também recordar aqui um outro aspecto. É que nós temos também, simbolicamente, um batismo no Antigo Testamento pelas águas simbolizadas através de Jonas, quando é engolido pelo peixe, não é? Pela baleia. E ele fica durante 3 dias no ventre da baleia. Ele é sepultado, por assim dizer. Ele é sepultado
no estômago da baleia por 3 dias. Jesus Cristo depois usa isso na Nova Aliança, dizendo que nenhum outro sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Este sinal que Jesus Cristo fala, que simboliza Jonas, é o batismo que hoje nos salva na Nova Aliança. Porque, de acordo com Romanos capítulo 6, a Bíblia ela diz que o batismo é participação na morte, sepultura e ressurreição com Cristo Jesus. Portanto, todo aquele que vai para as águas, ele precisa de primeiro se arrepender. Isto é Atos 2:42, quando perguntam a Pedro: o que é que devemos fazer, irmãos? Ele diz: arrependam-se, cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Portanto, o batismo é morte do homem velho através do arrependimento. Arrependo-me dos meus pecados, eu não quero mais viver para o mundo, então eu morro para o mundo, estou putrefado. Significa que quando eu passo pelo mundo, o mundo fecha as narinas, não aguenta comer um mau cheiro, estou morto. Da mesma maneira, eu também fecho as minhas narinas para o mundo morre para mim. Depois eu sou sepultado no batismo. A palavra batismo, ela significa mergulhar. Este é outro aspecto muito importante aqui na aula a reter. A palavra batismo não é uma palavra religiosa, é uma palavra grega que significa simplesmente mergulhar. Se eu pego este microfone e decido meter dentro da água, para os gregos isso é um batismo. Então, batismo é mergulhar. Portanto, quando se fala de batismo, é por isso que quando eles passam, estão por cima, estão sempre a simbologia que tem que estar mesmo por debaixo da água. Então, o batismo em Romanos capítulo 6 simboliza a morte do homem velho, né? O arrependimento dos pecados, a sepultura, né? Há de ver que Jesus Cristo foi sepultado numa gruta, então nós somos sepultados também. Nas águas, somos completamente sepultados. É por isso que no batismo não pode ficar nenhum membro nosso lá fora, né? Tem que ser mergulhado por completo. E quando saímos das águas, simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Pois é, o batismo, a água também simboliza o juízo. E nós encontramos isso em Êxodo capítulo 14. Espero que esteja a ir bem consigo e que não esteja a correr muito, né? Não está a correr. Não estou a correr, maravilha. Êxodo 14, versículo 27, diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram ao encontro das águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. Isto foi depois que Moisés passa pelas águas. Os egípcios que vinham em perseguição a Moisés, eles são destruídos pela água. No capítulo 15, versículos 5 a 8, diz assim: as águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, o teu braço forte despedaçou o inimigo. Em seu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Então nós encontramos aqui a água como simbólica do juízo que foi ali perpetrado por Deus sobre aqueles que vinham contra o povo, que marchavam contra o povo escolhido. E em Números 20, versículo 7 até 13, nós podemos ler aqui, vou ler. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão, em seguida, sob os olhos dele, diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. E nós sabemos que na sequência, Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. Primeiro começa por falar ali, chama o povo de rebeldes, e depois bate na rocha, e depois vem ali um juízo da parte de Deus que diz para Moisés que ele não lideraria o povo para a terra prometida por causa
do que ele havia feito, né? Ele, ao invés de falar com a rocha, ele bateu e a água jorou, mas o juízo de Deus veio sobre Moisés, no caso concreto. Esta passagem é muito importante também para fazer as pessoas entenderem lá que, embora a água que estamos aqui a referenciar seja uma água libertadora, criadora, do batismo e por aí em diante, a parte, o inverso disso é este julgamento, este juízo da parte de Deus, na destruição, quer no juízo, quando mal interpretado, ok? Quando esta água é mal interpretada ou quando não gerida de maneira concordante com o propósito da qual a água foi criada. Então, naquela situação específica de Moisés, a água seria uma bênção para o povo e para o próprio Moisés, e essa mesma bênção acabou se tornando um problema para Moisés, pela maneira como ele não foi capaz ali de se manter dentro daquilo que era o propósito de Deus com relação ao que iria brotar ali, que é essa água. O outro aspecto muito importante em relação à água, ainda no contexto do Antigo Testamento, é que a água ela é usada para a purificação. Nós encontramos isso em várias partes do livro de Levíticos, né? Levíticos 14:9, nós podemos ver isso, 14:52, e em muitas outras passagens nós encontramos que Deus ele usa da água para que o povo pudesse lavar os utensílios, para que eles pudessem se purificar, em caso estivessem impuros de determinada coisa, para a lavagem da própria casa antes das cerimônias. Então, ela é usada como um elemento purificador. E isso é muito ressaltado ali no livro de Levíticos e em outras passagens do Antigo Testamento. Em relação a esta questão, minha querida, que tem que ver com a purificação, nós também temos um exemplo muito assim, que nos ressalta a vista, que foi no caso da purificação da lepra de Naamã, não é? Em que ele é levado é enviado para o rio Jordão e é dito para ele mergulhar lá 7 vezes, e depois dele fazer os 7 mergulhos, ele sai completamente purificado da sua lepra. Haja vista que a lepra no Antigo Testamento ele é visto como uma espécie de mão dura de Deus, não é? Havia essa interpretação de que a lepra era um castigo da parte de Deus sobre aqueles que de alguma maneira tivessem cometido alguma falta, não é? E é por isso que os leprosos eram tirados para fora do arraial, e havia ali todo o cuidado de serem observados pelos sacerdotes para se verificar se ali havia elementos indícios de lepra ou não em qualquer pessoa que aparecia com alguma caspa ou alguma coisa ali branca que pudesse se parecer com a lepra. Mas nós encontramos purificação acontecendo ali no contexto de Naamã, através da água. Portanto, a água é também simbolismo de purificação no Antigo Testamento. Agora, isto é muito curioso. A água também é usada no Antigo Testamento como um elemento de maldição. E nós encontramos isso em Números capítulo 5. Números capítulo 5 conta-nos aqui, é muito interessante esta passagem das Sagradas Escrituras, porque eu vou ler, é uma leitura um bocadinho assim longa, mas vai nos ajudar a perceber aqui que a água tem um potencial de maldição muito forte. Quando a gente lê isto, conseguimos perceber isto vem logo ao de cima. Números capítulo 5, versículo 11, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e portanto ela não foi apanhada no ato. Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher que está contaminada, ou ainda esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado de sua esposa que está, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela.
Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e o colocará diante de Deus, diante de Jeová. Em seguida, tomará água em um vaso de barro, e tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, espargirá sobre a água, e apresentará a mulher perante o Senhor. Soltará o cabelo dela, depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, essa que trouxe o marido, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade do teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel enquanto compromissada pelo casamento com seu marido e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo que Jeová te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga enche, que a tua coxa descaia e jamais possas ter filho. Que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e o lavará com as águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal pelo ciúme causado, e moverá ritualmente diante do Senhor e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado de oblação por conta de ciúme, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber dessas águas. E ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita da sua esposa. O sacerdote a colocará diante de Jeová e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa, contudo a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então nós conseguimos perceber aqui que a água em si, ela tem, já no Antigo Testamento, tinha este potencial de carregar dentro dela uma maldição. Portanto, há um elemento, e talvez eu devia ter começado por explicar isso logo no princípio. Todas as coisas, todas as criações, vamos falar da água, da pedra, da areia, todos os elementos, eles contêm por detrás do próprio elemento aspectos espirituais que fazem com que estes elementos sejam materializados. É por isso que por detrás de qualquer elemento há o potencial de existência de um espírito. Ok? Por detrás de uma madeira tem ali o potencial de existência de um espírito na criação, na emolduração daquela própria madeira. Por detrás de um elemento como óleo, vamos falar amanhã, ou água, qualquer que seja o elemento, ele tem este potencial de carregar consigo elementos espirituais, dependendo do motivo pela qual nós usamos esse elemento. E no meio disto, nós encontramos a água como um bom condutor de energia. Isso aí é ciência. Aqui temos muitos fios neste estudo em que estamos. Se por acaso alguém atira água sobre isto e a energia, um fio elétrico que está a uns 5 metros de onde eu estou agora, entra em contato com a água, eu que estou distante daquela tomada,
posso apanhar ou posso ser eletrocutado com a energia que vai ser conduzida por aquela água. Portanto, a água, ela tem este potencial de conduzir elementos espirituais com alguma facilidade. Talvez daí a grande apetência de se usar água como elemento de fluidez espiritual. Isto é, consagrar-se águas para depois entregar pessoas esta água para beberem e através dessa água fazer-se condução de espíritos, ok? Para a pessoa que vai ter contato com este elemento. Amém, muito bem. Ainda estamos no meio do caminho, mas até aqui, não sei se tem alguma dúvida, pergunta, depois podemos dar continuidade. Amém, amém. Deus seja louvado. Dúvidas, claro que vão surgindo, tanto de mim, assim como dos nossos queridos telespectadores e internautas lá em casa. Mas nós queríamos fugir agora para cumprirmos com os nossos deveres comerciais. Também o telespectador lá em casa, acredito que quer correr para pegar uma água. Portanto, nós vamos mesmo a um brevíssimo intervalo e voltamos já com o nosso reverendo para darmos continuidade a este assunto do significado da água no mundo espiritual. Até já. E campanha Juntos Clamando por Moçambique realiza a 12ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho nos dias 28 e 29 de julho no pavilhão de Machakene. This is the hour to return the church back to the gospel of the cross and the blood. E uma oração de clamor nos dias 30 e cruzada nos dias 31 no campo de 1º de maio em Maputo. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Receba. Toma. Receba a sua bengala, se consegue ver. Juntos Clamando por Moçambique, entrada grátis. As maiores emoções, as disputas mais quentes, as jogadas que te fazem vibrar. A nossa hora, a hora do futebol africano. Garanta a sua subscrição recarregando nos pacotes de 40 meticais diário, 150 meticais semanal e 440 meticais mensal para acompanhar a grande festa de futebol nas qualificações para o CAN 2023. TMT, o mundo digital em sua casa. Garanta eficácia na imagem e comunicação da sua empresa ou qualquer evento através da Filmar Produções. Trazemos para si uma variedade de serviços tais como transmissão de Zoom profissional, Facebook Live profissional, YouTube Live profissional, videoconferência profissional, tradução e interpretação de conferências, aluguer de equipamentos audiovisuais e muito mais. Contacte-nos através dos números 84 48 41 085 ou 87 79 29 049. Filmar Produções, por um serviço de qualidade e eficácia. Graça e paz, eu sou o apóstolo Elton Sachai. Todos os sábados, quando forem 3h30 e domingos também, quando forem 18h30, eu entro na sua tela através do programa Momento Divino para podermos ter uma experiência sobrenatural com Deus aqui na JTV, canal 37, e em simultâneo com as páginas da Igreja Evangélica Tempo de Orações. O limite é Cristo. Não perca, até lá. Queremos saudar a todos que nos acompanham a este momento em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória e todo louvor e adoração. Eu chamo André Ngwani, o coordenador da Casa de Oração de Moçambique. Estamos trazendo um convite a todos os irmãos e também uma convocação nacional de oração
todas as sextas-feiras, das 8 até às 9 horas. Estamos aqui na JTV para levantarmos um altar de oração, para falarmos com o nosso Deus, para conversarmos com o nosso Deus a favor desta nação. Casa de Oração por Moçambique, aqui na JTV. Muito bem, estamos cá nós de volta para este que é o nosso programa Vidas em Cristo. O programa de hoje estamos aqui com o reverendo J.C. Maloa, que vem para falar mesmo do significado da água no mundo espiritual. Assim que acaba de se conectar, este é o nosso tema. Pedimos já que partilhe o link do nosso programa e possa fazer parte do mesmo programa, e que Deus possa nos dar muita graça e bênção de modo a entendermos mesmo o significado da água no mundo espiritual. O reverendo já esteve aqui a explicar, já esteve aqui a falar que a água significa pureza, porque a água pode purificar, a água pode transformar, a água também pode destruir, quando nos falou também do dilúvio, no que concerne mesmo a história de Noé. Deus possa nos abençoar. Vocês que têm dúvida, coloquem lá a vossa dúvida na nossa página do Facebook. É só ir, estamos em direto mesmo, JTVMZ, e coloque lá o seu comentário, sua dúvida, sua contribuição, e faremos nós a bondade de lermos com muito amor e muito carinho. Aos queridos telespectadores também, lá no último bloco do nosso programa vamos poder abrir as linhas para poder interagir aqui com o nosso convidado, o reverendo Maloa, que está aqui a dar esta aula de hoje, que é super interessante. Eu, em particular, estou sendo muito abençoada cá nos nossos estudos. Acredito que você também do lado de casa, Deus está a dar a mesma bênção, está a tornar mais ampla a sua visão no que concerne a este assunto de água no mundo espiritual. Eu, antes mesmo de surgir as minhas questões aqui, até aqui está tudo claro, vou correndo mesmo para ele, o nosso convidado de hoje, o nosso querido reverendo Maloa, para dar continuidade. Ainda estava a falar, tive que lhe interromper aqui para podermos correr para o nosso intervalo, porque o reverendo, quando começa a falar, são revelações que não param. Reverendo, pode continuar com as suas revelações. Bom, ainda estamos na cena da água. Amém. De facto, é um tema muito, muito sensível, porque ele está repleto de muito simbolismo. E temos na Bíblia muitas vicissitudes ligadas à água. Mas até aqui, Deus tem nos ajudado. Então vamos dar continuidade. Nós encontramos ainda no Antigo Testamento a água como um elemento manifestador da misericórdia e da graça de Deus. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 21, versículo 19, em que eu vou ler a partir do versículo 17. Em Gênesis 21 diz assim: Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. E Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Então estamos a falar aqui de um homem que, habitando no deserto, ele encontra graça. Estamos a falar de Ismael, no caso concreto, ele encontra a graça de Deus. E Deus provê água para ele, apesar de ser filho da escrava e não filho da promessa, filho da bênção. Então aí nós temos este aspecto da misericórdia, da graça de Deus manifestos através da água. E continuamos a ter este elemento da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Quando o próprio Moisés é tirado das águas, diz, está em livro de Êxodo capítulo 2, versículo 10, quando a mãe de Moisés, a mãe adotiva de Moisés, diz que eu vou lhe dar o nome de Moisés porque o tirei das águas, né?
Então Moisés, sendo este homem de Deus usado para resgatar o povo, ele carrega em si e também no seu nome este elemento da misericórdia, da graça de Deus, porque Deus ouve o clamor do povo e manda ou envia alguém que sai das águas para resgatar o povo. Podemos também encontrar este aspecto quando foi Elias, sim, no livro de Reis, quando ele diz para Acabe que não iria chover mais até que ele voltasse a falar. E a Bíblia diz que Deus lhe tira e lhe esconde em Querite, e ele bebia das águas daquele rio, e corvos vinham e lhe alimentavam, não é? E na sequência disso, quando ele vai à casa da viúva e ele pede para a viúva trazer água, e depois a caminho de buscar água, ele volta a levar a fasquia e diz para ela trazer algo para ele comer. Quando a mulher diz que ela não tinha nada, que só tinha para preparar uma refeição e depois morreria. Queria pedir mesmo a nossa realização para que possa parar agora com as linhas. Nós vamos abrir no terceiro bloco. Por favor, realização, podem parar, podem encerrar. Nós vamos abrir as linhas no terceiro bloco para não interromper aqui o reverendo. Pode dar continuidade, desculpa. E ali Elias vai dizendo para ela que a água não pararia, e nem a provisão de Deus para com aquela família. Outro aspecto muito importante nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 19, quando a água se transforma em sangue no meio daquilo que eram daquilo que era o plano de Deus para o resgate do povo no Egito. E este elemento transformador da água nós encontramos também em João capítulo 2, versículo 9, quando Jesus Cristo transforma água em vinho. E nós encontramos ali, depois mais adiante, em João capítulo 19, versículos 34, que quando Jesus está ali crucificado, né? E vão e espetam-lhe para verificar dos seus aspectos vitais, brota de Jesus água e sangue. Então nós encontramos na água este elemento transformador. A água ela é usada para dar composição a muitos outros elementos. Isso nós encontramos na Bíblia, mas também encontramos no nosso dia a dia. A gente faz bebidas através da água, refrigerantes e outras coisas mais através da água. Nós fazemos sempre a transformação da água em outros elementos, até como as comidas, né? que a gente usa para a nossa alimentação, elas têm ali na água este elemento transformador. E simbolicamente nós vamos encontrando a água jogando esse papel transformador, uma ora sendo água, ora representado, ou se transformando em vinho, em algum momento se transformando em sangue. E temos uma nota ali muito importante que nós podemos ver em primeira carta de João, capítulo 5, e eu vou aqui rapidamente ler, que diz o seguinte, a partir do versículo 5, 1 João 5, versículo 5, diz assim, a 8, diz assim: quem é que pode vencer o mundo? Quem é que pode vencer o mundo é uma questão. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus e o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem vida, e quem não tem um filho de Deus não tem vida. Portanto, aqui nós encontramos esta escritura muito complexa, em que estes três elementos são colocados ali por João, fazendo com que o Espírito, água e sangue deem os três testemunhos. E há de ver que o número 3 na Bíblia é simbólico da plenitude. E é por isso que Deus é trindade, o homem também é trindade. E o testemunho no Antigo Testamento tinha que ser por via de 3 pessoas. Tinha que, se houvesse ali um crime ou alguma coisa, tinha que haver 3 testemunhos que concordassem que de fato aconteceu. O adultério ou qualquer outro aspecto ali acusatório, tinha que ser na presença de 3 testemunhos. Portanto, estes 3 elementos, espírito, água e sangue, são os elementos que testemunham Cristo como Filho de Deus. Portanto, ele vai mais abaixo dizendo que estes 3 elementos simbolizam a vida. Logo, a água nós encontramos como um símbolo também de espírito, mas também encontramos sangue como espírito, como símbolo de vida, ou de espírito, espírito, água, água, sangue. Então é tripartido num único só. Quando nós, ou para resumir, para que as pessoas possam entender aí em casa, a água pode e tem um potencial, biblicamente falando, e através dessa escritura, de simbolizar sangue. Por isso, se nós estamos a dizer que pactos são feitos através do derramamento de sangue, não é? Pactos também são feitos através do derramamento de água. Aí já vai surgir a minha questão, reverendo. De tudo aquilo, quando vimos água, é transformação, é purificação, é sangue, muitos significados. O significado, um dos significados que mais me inquietou é mesmo da maldição. Água pode significar maldição, significou no Velho Testamento. Agora quero saber, na atualidade, a água pode ser usada para alguma maldição? Se nós estamos a dizer que a água tem este potencial todo, e com esta última escritura nós estamos a dizer que a água é simbólico de sangue, ele pode ser usado sim para fazer fluir maldições. Se alguém pega numa água e consagra essa água, ele coloca dentro da mesma elementos catalisadores espirituais. Portanto, quem bebe dessa água estará consumindo espíritos catalisados através do elemento espiritual por detrás da consagração que é feita ali. Portanto, é tão simples quanto isso. Eu pego numa garrafa de água, e eu consagro aquela água aos demônios, ou seja lá o que for, e levo essa água, te dou para beber. E essa água vai, ou tem este potencial de levar até si possessão demoníaca, problemas espirituais, transferência de espíritos. Ela carrega muito disto. Agora, o que diríamos, reverendo, daquelas águas que recebemos lá
algumas pessoas, né? Os que ainda visitam o curanderismo, recebem lá no curandeiro e dá, porque é para curar, porque é para transformar, porque é para fazer banho, porque é para fazer algum bafo. E em algum momento recebemos esta água mesmo na igreja, porque é água da cura, água de Israel, água de Monte Sinai, onde Deus vai te responder se for já tomar ou a beber desta água. Não percebo. Também pode ser vindo dos homens de Deus, pode ali carregar alguma maldição. Só para deixarmos claro para algumas pessoas lá em casa. Ok, vamos lá. Porque há muita gente, às vezes, enganadas, né? No Antigo Testamento nós temos ali um confronto entre Elias, os profetas de Baal e da Zera. E há de ver que quando eles sobem no monte, o duelo acontece de uma forma muito peculiar. Em que coloca-se o holocausto, né? E eles começam a orar para que o fogo desça sobre o holocausto, né? Mas quando chega a vez de Elias, ele faz uma coisa muito interessante. Ele colocou o holocausto e depois começou a derramar água sobre o holocausto. Ele começou a derramar água. E depois caiu fogo e consumiu todo aquele holocausto. A água ali, ela vem como um combustível. Ok? No caso específico para o julgamento daqueles profetas. Mas nós encontramos ali um elemento que a priori, porque a água a priori é água, né? A gente usa para apagar fogo. Mas Elias usou a água ali para trazer fogo. Com petróleo. Ok? Com petróleo, exatamente, como petróleo. Mas temos uma outra passagem também muito interessante, que Davi, ele suspira para os seus valentes, diz, olha, quem me dera se eu bebesse da água de Belém. E depois os valentes, os 3 valentes, porque ali havia uma divisão, havia o chefe dos 30, né? Que eram 3. Eles saem, entram no arraial dos filisteus, na altura ainda estava sob o domínio dos filisteus, Belém, e eles vão buscar a água que Davi suspirou, não é? Isso está em 2 Samuel, capítulo 23. E trazem essa água para Davi beber da água. E a Bíblia diz que Davi, pegando da água, ele derrama água, não bebe a água. E ele diz uma coisa muito interessante. Diz assim que se estaria bebendo do sangue destes homens, porque eles arriscaram a sua vida para tomarem aquela água. Então ele não aceitou beber daquela água e ele derramou a água, dizendo que estaria bebendo do sangue dos seus homens, se assim o fizesse. Então, o que eu quero dizer com estas duas passagens e com o que a Bíblia neste momento nos revela neste tópico com relação a estas passagens? É que quando mal interpretada a questão da água, ela se transforma num combustível para o julgamento daqueles que perecem. Portanto, beber daquela água, no caso de Davi, seria beber do sangue daqueles homens que sacrificaram-se para irem buscar aquela água em detrimento das suas vidas. Então, o que acontece ou o que está a acontecer em muitas congregações, no quesito elemento água, porque o que é que se faz? Coloca-se água como água da cura, a água como? Libertação. Da libertação, da salvação, de por aí em diante. Se Deus não está no negócio, aquela água é um combustível para a morte das pessoas que estão fazendo tais coisas. O conselho ali é não se pode beber dessa água, porque é uma água que simboliza o sangue das pessoas que estão a sacrificar ali naquele momento. É para a morte dessas pessoas que se bebe dessa água. Então é importante ter muito cuidado com isto e fazer-se perceber-se de fato o que é a água na Bíblia. E se me permitir, eu já vou explicar isso aí. Porque depois, acho que a questão que fica levantada é, mas então,
Por que então nas igrejas dão água? Por que esta água então é passada para as pessoas? E talvez esta explicação vai fechar o entendimento das pessoas no que diz respeito ao elemento água. O que ele simboliza na Bíblia, no Novo Testamento, como uma conclusão daquilo que nós fomos vendo aqui, porque nós falamos de várias representações aqui. E quem melhor explica isto é o próprio Cristo, em João capítulo 4. Muito bem, enquanto o nosso querido reverendo ali prepara a passagem em que vai nos explicar mesmo o significado da água na própria Bíblia, nós vamos ter que correr agora para observarmos o nosso último intervalo. Bem no início do próximo bloco, ele vai poder dar continuidade aqui, porque também já vamos abrir as linhas bem no início também do nosso terceiro e último bloco. Que Deus possa te abençoar. O reverendo também vai poder te explicar, tu que já bebeste dessa água que pode se tornar um combustível dentro de ti, o que é que tens que fazer antes mesmo que a água comece a arder dentro de ti, antes que comece a arder a sequer. Nós vamos fugir mesmo agora para conferirmos o nosso último intervalo. Não saia daí e nós voltamos já. E campanha Juntos Clamando por Moçambique realiza a 12ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho nos dias 28 e 29 de julho no pavilhão de Machakene. This is the hour to return the church back to the gospel of the cross and the blood. E uma oração de clamor nos dias 30 e cruzada nos dias 31 no campo de 1º de maio em Maputo. Jesus is Lord. Jesus é. Receba. Toma. Receba a sua bengala. Se consegue ver. Juntos Clamando por Moçambique, entrada grátis. As maiores emoções, as disputas mais quentes, as jogadas que te fazem vibrar. A nossa hora, a hora do futebol africano. Garanta a sua subscrição recarregando nos pacotes de 40 meticais diário, 150 meticais semanal e 440 meticais mensal para acompanhar a grande festa de futebol nas qualificações para o CAN 2023. TMT, o mundo digital em sua casa. Garanta eficácia na imagem e comunicação da sua empresa ou qualquer evento através da Filmar Produções. Trazemos para si uma variedade de serviços tais como transmissão de Zoom profissional, Facebook Live profissional, YouTube Live profissional, videoconferência profissional, tradução e interpretação de conferências, aluguer de equipamentos audiovisuais e muito mais. Contacte-nos através dos números 84 48 41 085 ou 87 79 29 049. Filmar Produções, por um serviço de qualidade e eficácia. Graça e paz, eu sou o apóstolo Elton Sachai. Todos os sábados, quando forem 3h30 e domingos também, quando forem 18h30, eu entro na sua tela através do programa Momento Divino para podermos ter uma experiência sobrenatural com Deus aqui na JTV, canal 37, e em simultâneo com as páginas da Igreja Evangélica Tempo de Orações. O limite é Cristo. Não perca, até lá. Queremos saudar a todos que nos acompanham a este momento em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória e todo louvor e adoração. Eu chamo Andrei Ngwani, o coordenador da Casa de Oração de Moçambique. Estamos trazendo um convite a todos os irmãos e também uma convocação nacional de oração
Todas as sextas-feiras, das 8 até as 9 horas, estamos aqui na JTV para levantarmos um altar de oração, para falarmos com o nosso Deus, para conversarmos com o nosso Deus a favor desta nação. Casa de Oração por Moçambique, aqui na JTV. Muito bem, voltamos nós para este que é o último bloco do nosso programa de hoje, dia 20 de 6 de 2022, um dia abençoado que o Senhor separou para nós, para que pudéssemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas no dia de hoje, Deus enviou aqui nos nossos estúdios o reverendo J.C. Maloa, que está aqui a nos falar mesmo do significado da água no mundo espiritual. Nós estamos mesmo aprendendo, a aula de hoje está sendo uma bênção. Você também, telespectador, internauta que acaba de se conectar agora a nós, possa partilhar o link para que mais alguém possa ser ajudado e abençoado através desta aula. Pode também correr para a nossa página do Facebook, deixar lá a sua dúvida. Você que não vai poder ligar, você que vai conseguir ligar, nós estaremos gratos pelo carinho da sua audiência. Eu vou correr mesmo para o reverendo, só vou lhe dar 5 minutinhos. Ele prometeu que serão 5, só para poder terminar com a explicação e já estaríamos abrindo as nossas linhas. Reverendo. Sim, esta é mesmo uma conclusão, não é? Vamos lá explicar ao pessoal aí o que de fato é a água na Bíblia, depois de todo este estudo. Em João capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: nisso uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então ele respondeu à mulher de Samaria: como sendo os judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois Deus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhes: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Então Jesus Cristo muda de conversa aqui e diz para ela chamar o seu marido. Mas nós estamos a ver aqui uma conversa que está se desenrolar, em que a mulher está se focalizando na água do poço e Jesus Cristo está aqui a dar-lhe uma revelação de fato sobre o que é a água, ou a simbologia em si da água, através daquilo que o próprio Cristo iria dar, que faria com que ela nunca mais tivesse sede. E o que acontece é que quando Jesus Cristo depois, porque nem tudo aquilo que Jesus Cristo conversava com as pessoas, depois lhes dava pleno conhecimento, mas depois quando estava com os seus discípulos, aí ele dava-lhes as revelações, né? Em João 7, 37, 39, Jesus Cristo vai e continua dizendo assim. João 7, 37, 39, ele diz assim: no último dia, o mais solene do dia de festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa ouvir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma coisa que tinha dito lá atrás a mulher samaritana. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberíamos, ou receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui o Espírito Santo já nos explica que água é essa. Todo este simbolismo que nós sabemos que o Antigo Testamento era o simbolismo, né? E o Novo Testamento a revelação deste simbolismo. Então aqui em João 7 a Bíblia é muito clara dizendo que a água que Jesus que estava se referindo ali era o Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre toda a carne. Portanto, nós encontramos no Espírito Santo, na nova dispensação, nesta nova aliança, nós encontramos no Espírito Santo a essência de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a essência de Deus
simbolizada no Antigo Testamento em vários momentos pela água. Quer seja uma água que julga, uma água que destrói, uma água que cura, que transforma, que purifica e por aí em diante, dependendo do nosso posicionamento em relação ao próprio Deus. E talvez aqui, só para mesmo fechar com este fio de pensamento, nós encontramos no Antigo Testamento, aliás, Novo Testamento, Jesus indo para o tanque de Betesda, encontrando lá um homem que estava há 38 anos, acho, 38 anos, e quando Jesus quer ser curado, não, porque acontece que quando me levam para a água, aparece um anjo, agita a água primeiro e depois ninguém me coloca lá, e Jesus Cristo cura aquele homem, né? Ele sai com a sua maca e vai embora. Por que que Jesus Cristo faz ali? Aquelas águas ali tinham essa simbologia de cura, não é? E as pessoas corriam para a água para serem curadas, mas em Cristo Jesus não foi preciso aquele homem ir ao encontro da água. Ele esteve com Jesus e através de Jesus ele encontrou a fonte da vida que jora em Cristo Jesus. Portanto, quem encontra Jesus não precisa mais da água, não precisa mais da água na maacha, nas garrafinhas, oração nas águas, não precisa de ir buscar água dos profetas, não precisa de entrar numa igreja que lhe vendem a água, aquela água eles compram a 15 meticais, depois vendem aos nossos irmãos a 100, 200 meticais, água coitados, não precisa mais disso. Quem está em Cristo Jesus, ele tem o Espírito de Deus nele, portanto ele se transforma em rios de água viva. Significa que quem tem Cristo Jesus, ele é o abençoador. Então, não se abençoa um abençoador. Não é? Então, você está abençoando a água para depois entregar alguém que é abençoado. Não faz sentido. Nós é que abençoamos as pessoas. E quando digo nós, não estamos falando de pastores, não estamos falando de nós, os sacerdotes, nós que andamos com Cristo Jesus, que somos todos aqueles que creem em Cristo Jesus, conforme diz aqui a palavra de Deus em João capítulo 7. Amém, graças a Deus. Reverendo, enfim, não terminou, colocou uma pausa. Deus possa nos dar graça. Eu vou pedir mesmo a realização agora para que possa abrir as linhas. Vamos poder ter tempo pelo menos para 4 telespectadores e Deus estará mesmo nos abençoando. Realização, pode colocar o contacto de modo a abrirmos as linhas. Enquanto isso eu vou correr mesmo para ler aqui alguns comentários. Vou começar do nosso querido Zu Ofinar, que diz amém. Jaban diz a paz do Senhor, iluminados. Cá estamos nós, mais um dia de beber do verbo. Diz mais uma vez o final, boa noite. Diz aqui JC Maló, o nosso reverendo. Amém, estou aqui convosco e oportunamente responderei às vossas questões. Graça e paz. A paz. Paz, querida, seu nome de onde é que nos fala? Não percebi. Seu nome de onde é que nos fala? Fala Vânia, de Maguanime. Ok, irmã Vânia. Fica à vontade. Sim, eu queria concordar com as palavras do reverendo. Amém. Dizer que realmente o que está a acontecer agora é uma lástima. Nós substituímos a Jesus, a Deus, com amuletos, com águas, com óleos, com cruzes, com fita, não sei de quê, com sal verde, vermelho. Meu Deus, é uma lástima. Misericórdia, pois. É uma lástima porque não são os amuletos que abençoam, não são os amuletos que libertam. O que liberta é em nome de Jesus, é todo aquele que aceita a Jesus. E a falta de conhecimento, a falta da verdade é que faz isto. Nós é que alimentamos isto. Porque se eu vou a uma igreja que tem essas práticas, aquele pastor vai encontrar alguém para lhe vender aquilo, mas se nós conhecermos a verdade e começarmos a cortar, entrar nesses sítios que só nos trazem maldições, porque só de eu levar aquele elemento para a minha casa, o Espírito Santo afasta-se, porque o Espírito Santo não se contamina. Então, quando trago um elemento, um amuleto consagrado, não sei aonde, que dizem que é de Israel, é do monte, não sei aonde, Jesus, o Espírito Santo afasta-se e as tribulações não acabam. É aquele ditado que diz, antes de ir à igreja, parecia que estava bem, agora que reza, parece que as coisas estão a piorar. E esses pastores dizem, as coisas estão a piorar porque você estava no mundo, agora porque você está aqui, o diabo... Não! Ou porque duvidas da própria água. Jesus arranca tudo.
O mar, a tempestade abriu, a tempestade baixa. Então, essa história de cá, porque agora você está em Cristo, por isso as batalhas, isso é uma ladainha, isso é uma história para o boi dormir, meu Deus. Eu queria que todo mundo estivesse a ouvir realmente este debate para despertarmos, porque é tempo realmente de despertar, porque o tempo já está muito curto, as trombetas vão soar, muita gente não vai subir por causa de práticas que nós achamos que são pequenas, mas são abomináveis aos olhos de Deus. Vou dar espaço para outras pessoas. Amém. Dizer que gosto muito da televisão. Quando ligo o TMT, já vou lá à JTV e eu tenho sido abençoado pela vossa televisão. Amém. Eu louvo a Deus pela vossa vida, por todos os programas que passam da televisão, eu gosto. Cada dia uma novidade, quando volto do serviço, já sinto aqui na cama e já me alimento. Amém. Agradeço a Deus por isso, já sentíamos falta de televisões evangélicas, que aprendemos alguma coisa. Porque o mundo está saturado de tanta coisa. Glória a Deus, irmã Vânia. Louvo a Deus por isso. E também, Cateca Reverendo. Também, são que Deus continue dando sabedoria. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Sim, obrigada, querida, pelo carinho da sua audiência, por ter ligado aqui para nós. Nós dissemos também que tu és uma bênção para nós. Vamos pedir mesmo para que possam ligar e participar do nosso programa. Aliás, antes mesmo de eu lhe saudar, meu caro telespectador, peço para afinar o volume do seu receptor e não ouça só através do telemóvel. Alô? Sim, querido, afina o volume, somos ouça através do telemóvel. Já está? Alô? Graça e paz, amado. Paz, como está? Graças a Deus, bem, não sei do seu lado. Aqui também Deus está a me cuidar. Amém. Meu amado, no máximo 2 minutos, deixa a sua contribuição ou questão. Diga? No máximo 2 minutos para ficar à vontade, disponha. Amém, amém. Muito obrigado. Aqui, eu, irmão Antônio, Felipe Muxanga, do Chimoio. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu, em primeiro lugar, quero saudar o painel, não é? E também dizer glórias a Deus e amém. Deus que continue a abençoar o reverendo ali, o irmão que está ali. O reverendo, pois. Amém. Deus que lhe abençoe o reverendo, porque ele foi inspirado para dar essas palavras mesmo às pessoas. Embora as pessoas, eu sei dizer que tem pessoas que até podem falar mal porque são tocados com a palavra, mas Deus que abençoe mais e que inspire mais as palavras para ele ensinar o povo moçambicano. Assim seja. Parabéns para ele e também para a pastora, né? Amém. Então, indo no assunto, eu simplesmente para dizer que isso que está a falar o reverendo, isso é real. Porque estamos a ver isso, principalmente essa questão de água que está a se vender nas igrejas. Eu sou um líder, não posso dizer que sou um pastor, sou um líder também de uma denominação, não é? Mas eu costumo ver o que faz os colegas, aquilo sinceramente é uma coisa que estou a ver que aquele espírito que Jesus, aquele demônio que Jesus expulsou, que tinha afetado as pessoas, estavam a vender dentro do templo, negócios, trocavam, faziam câmbios, vendiam muitas coisas no templo, até Jesus chegou, zangou, começou a destruir aquilo aí. Então, ali Jesus simplesmente destruiu ou expulsou as pessoas. Os demônios que estavam a possuir aquelas pessoas, sinceramente, esses demônios estão a possuir esses pastores, estão a fazer negócio nas igrejas. Sim, porque aqueles demônios, sinceramente, estão até hoje. Esses demônios estão a entrar. Então, Satanás sentou, planificou, foi ver como ganhar mais o templo de Deus,
como ganhar mais a igreja. Meu então, Deus. deixa eu entrar nesses pastores mesmo. Então, pronto, se achamos de profetas, se achamos de apóstolos, bispos, pastores, andamos a vender, não estou a julgar, mas é uma coisa de... eu percebi muito essa carta ali. Deus que lhe abençoe. Amém. E vamos deixar colegas pastores, vamos lá deixar disso ali. Um dia vamos responder sobre coisa de vender água que nem sabemos quem seja essa água. É Deus. E nós encontramos, estamos a vender para os outros. Quem abençoa só é Deus. Não é água. Continua a explicar aí, reverendo. Amém, muito obrigado mesmo. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Nós não vamos mais ter espaço para 4 telespectadores, mas sim o último também, que peço para resumir em 2 minutos. Muito obrigado, querido Antônio, que ligou aqui para nós a partir de Chimoio. Que Deus possa abençoar a sua vida e abençoe todo Chimoio através da sua vida. Nós estamos muito gratos. Enquanto liga o último telespectador, eu vou correr aqui para ler o comentário da irmã Iraquiza Nelson, que diz: na profecia, as águas simbolizam povos, tribo e línguas. Apocalipse 17, versos 15. Ok, ele volta a escrever. Graça e paz. Amém. Amém, querida. Seu nome de onde que nos fala? Com quem temos o prazer de conversar? Fica à vontade. Amada, aumente um bocadinho a sua voz. Eu também não estou ouvindo. Aprendeu muito com o reverendo. Amém, Pois. amém. O seu nome, eu não pude entender aqui. Oh, tá bem. Pode continuar, querida. Aprendi muita coisa mesmo. Eu sou vadia, vou padrasto, vou Uhum. Ok, minha querida, Deus possa lhe abençoar. Se tiver alguma questão, nós estamos a conseguir lhe ouvir aqui com muita perfeição, estamos a lhe ouvir com cortes. Se tiver alguma questão, é só correr para a nossa página lá no Facebook, estamos em direto, JTVMZ, e pode deixar lá ficar o seu comentário. Se tiver uma questão, pode deixar ainda, vai a tempo, nós vamos poder ler. Realização, já encerramos as linhas, podem tirar o contacto, não vamos poder mais atender, para que o reverendo possa ter tempo também de responder aqui algumas questões e de deixar aqui as últimas considerações. A realização, podemos remover o contacto e podemos encerrar também as linhas. Iraquiza Nelson volta a escrever. Bom, este comentário é um pouco longo, mas vou correr para ler. O amado disse que o sinal de Jesus, que Jesus Cristo deu de Jonas se trata de batismo. Vamos ler bem. Mateus 12, versículo 19 a 14. O sinal de Jonas representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou no túmulo 3 dias e 3 noites, depois ressuscitou. Jesus não tem nada a ver com batismo, tem a ver com morte e ressurreição de Jesus Cristo. Outro sítio está tudo bem, mas queria corrigir aí. Amém. Reverendo explicou de outra forma, acho que vai ter 1 minuto para poder explicar e Deus possa abençoar. Obrigada, querida irmã Iraquiza. Deus possa abençoar também. Zélia, a vossa Moyanga diz: gosto de ouvir o reverendo Maloa. Vou escrever aqui, Joanqui Lourenço Langa. Muita paz, aprendendo com o reverendo Jay-Z Maloa. A Zélia volta a escrever dizendo: Ebenezer Martina. Ebenezer, querida Zélia, Deus possa lhe abençoar. Apóstolo Crispim Marques escreve: graça e paz, ligado a partir de Nampula. Vim mesmo para marcar a minha presença na turma de Vidas em Cristo. Emma Machanganha escreve dizendo: Ebenezer, ligada ao melhor programa evangélico de Mose, pronta para aprender um pouco mais hoje. Amém. Diz beijos, Martina. Beijos para ti também, amada, e um abraço espiritual, que Deus possa te abençoar. A nossa querida Emma aqui, que apresenta o nosso programa Conversas ao Ritmos aqui na nossa televisão. Reverendo,
comentários, eu não vou pedir para responder um por questões mesmo de tempo, mas comentários para aquilo que foram, na verdade, os comentários, as ligações dos nossos queridos telespectadores. Tivemos aqui também a Vânia, que ligou triste, dizendo que é uma lástima, porque estamos a trocar o Criador pela sua criação. Meu Deus, reverendo, é já aí o tempo. Pronto, a Vânia, ela concorda, e isso é bom, significa que ela está no bom caminho, que Deus continue abençoando. Amém. O Antônio também, que é homem de Deus, está a trabalhar em Chimoio, ele repreendeu. Os pastores têm essa prática, de facto. O comentário dele foi muito feliz, porque é de fato um negócio que acontece. As pessoas são mais suscetíveis a tirar dinheiro para comprar coisas na igreja do que, por exemplo, a fazerem dízimos e ofertas de coração, como a Bíblia manda. Então é mais fácil para um homem de Deus lucrar vendendo água, não é? Compra água a 15, 20 meticais, vende a 100, 200, ainda que eu traga água a 500 meticais, uma garrafinha. Se eu disser que eu subi com esta água no monte e orei por esta água, vai fazer milagres na tua casa, as pessoas vão comprar, vão tirar até aquilo que não tem. Mas tu falas sobre ofertas e dizes, as pessoas não estão suscetíveis, não é? Por quê? Porque não há conversão, as pessoas estão à procura de sinais, não é? Quando Jesus Cristo disse que não haverá nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Agora, o comentário da Iraquiza, né? Quero agradecer pelo comentário dela, mas dizer que ela leu muito rápido, ela correu muito, ou interpretou com muita rapidez. Às vezes é preciso ter um pouco de calma e me ler nas entrelinhas em relação às explicações que eu dou. Talvez quando ela voltar o vídeo vai perceber melhor. O que nós estamos a dizer aqui é que Romanos, eu vou ler Romanos outra vez só para ela perceber melhor. Romanos capítulo 6 diz assim: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, o batismo é morte de Jesus. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Logo, o que a Bíblia está a explicar aqui é que, vou começar pelo comentário dela, diz que isso não tem nada a ver com batismo, tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não, a morte e ressurreição de Jesus tem tudo a ver com batismo, porque o batismo é a participação nesse processo. Jesus Cristo, ele é crucificado. A crucificação é o arrependimento. Ele é sepultado, o sepultamento é o batismo. Ele ressuscita ao terceiro dia e a ressurreição é a nova vida que nós vivemos em Cristo Jesus. Portanto, Romanos capítulo 6, o batismo é a participação nesses três processos. Portanto, quando Jesus Cristo em Jonas, ele dá este simbolismo, né? Este simbolismo da morte e sua ressurreição, ele está falando implicitamente do seu batismo. Não se pode falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo sem falar do batismo, porque o processo ali é o mesmo, de acordo a Romanos 6. Portanto, nós dissemos isto que ela disse, só que nós fomos muito profundos. Nós fomos buscar a essência do significado, e não somente aquilo que ela encontrou aqui em Mateus capítulo 12, mas nós conjugamos Mateus capítulo 12 com Romanos 6 para explicar todo o significado das águas no contexto do batismo. Portanto, feitas essas três explicações, eu creio que estamos alinhados e prontos para irmos para um tópico ainda mais complexo. Vamos tratar, já estou nas últimas considerações, vamos tratar amanhã. Quero agradecer, já agora não vou passar a palavra para ela, quero agradecer a vocês todos que estiveram aí acompanhando o programa, que Deus possa abençoar. Quero agradecer a Igreja Discípulos de Todas as Nações, da qual lidero
Figueiro, lá no bairro Patrício, por estarem também acompanhando o programa. Que Deus possa vos abençoar. Tivemos um avivamento muito forte. E qualquer dúvida, pergunta, aconselhamento, olha, procurem-me nas redes sociais, é só procurar por Rev JC Maloa, ou mesmo vão ao comentário deste programa da JTV, colocam lá o comentário, façam tag. Eu meti um comentário lá, você pode me procurar também, façam uma mensagem, ou ligam para 84 74 51 460. Eu gosto muito de conversar, podemos sentar, tomar um café e aí seremos abençoados com aquilo que Deus vai colocar no momento. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amém, verdade, Deus abençoe a todos, muito obrigada. A nossa realização já escreveu ali que estamos sem tempo esgotado. Não vamos poder mais ler comentários aqui por questões mesmo do tempo, mas queremos agradecer a vocês, Domingos José Citoia e Lázaro Luís, Veloso, Frana Alves, Zefania JM, Joana, Odete Mário, Joana Alberto, Julango, nosso pastor aqui, Zefania JM. Novamente queremos vos agradecer, lemos os vossos comentários. Prometemos que amanhã vamos ler todos, porque o reverendo volta aqui. Deus possa nos abençoar. Nós vamos com a promessa de voltar amanhã às 18 horas, até bem pertinho das 19. Deus abençoe. Fique com Deus e nós vamos. Tchauzinho.